dia. Esse é o nosso Café com Palavra, uma rápida reflexão para começar bem o seu dia. Nesta manhã a gente vai meditar no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Marcos, e o versículo é o de número 4 e o 5, que diz assim: E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Eu gostaria de deixar aqui hoje essa reflexão. Uma das piores crises que o homem pode passar, o ser humano pode passar, e que foi experimentada aqui por Jesus de uma forma muito contundente, é a rejeição. A rejeição, o maior agente de desonra é a intimidade. Dificilmente você vai sofrer com esse tipo de atitude aqui. Dificilmente vai ter um impacto muito grande na sua vida quando isso vem de alguém que você não conhece, mas a maioria das vezes vem de quem conhecemos e de quem muitas das vezes tem intimidade conosco. É interessante porque o capítulo 6 começa a dizer o quê? Que Jesus ali, depois de passar pelo batismo de João, ele sente a virtude, ele está cheio do Espírito, ele dá início, né, a toda a sua caminhada ali ao seu ministério, e o desejo dele então é de chegar na sua pátria. A palavra fala que assim que ele chega na pátria dele, ele então começa a ensinar na sinagoga, e a palavra fala que eles ficam admirados com aquilo que ele está falando, com a pregação, com a forma com que ele ensina, com a sabedoria, até que eles vão reconhecê-lo, alguém ou alguns vão reconhecê-lo, e o texto bíblico é claro em dizer, né? Não é este o filho, né? Não seria este aí, ó, o filho de Maria, irmão de Tiago? Então reconheceram quem era ele. A partir da hora que reconheceram quem o era, a palavra então vai dizer que toda essa admiração, que todo aquele brilho que estava no olhar, pela forma com que ele ensinava, com que ele falava, com a autoridade com que ele falava, a forma com que ele falava, a palavra fala que agora ele vai sofrer o impacto da desonra. E eles vão agora, já que sabe a sua origem, sabe quem é, eles vão deixar tudo isso que eles estavam dando valor de lado. E a palavra vai dizer aqui, no final, que por causa desse sentimento, Jesus, o próprio Jesus, não vai poder operar muitos milagres, senão fazer poucos, por causa da incredulidade deles, ou por causa desse sentimento, por conhecer quem era Jesus, a sua origem, filho de Maria, irmão de Tiago. Então agora ele perdeu todo aquele brilho, ele deixou de ser honrado, passa a ser rejeitado. E a palavra fala que ele não pôde nem operar muito milagre naquele lugar, por causa dessa rejeição.
Deixa eu falar. Jesus, ele passa por isso. E Jesus falou que tudo que ele passou, nós também vamos passar. Ele falou, não seria nós melhor do que ele, que é o mestre. Então, se ele passou por isso, nós também vamos passar. E ele vai deixar muito claro, ó, vocês vão vencer o mundo, porque eu venci. Então vocês vão vencer. E isso é o tipo de coisa que a gente enfrenta diariamente, ou em circunstâncias na nossa vida, chave muitas das vezes. Por quê? Porque ele sofreu aqui na sua pátria, ou no lugar da sua origem. Mas a gente sofre isso dentro da nossa casa, na nossa família, pelos amigos próximos, né? As pessoas admiram a sua habilidade, a sua capacidade, ou aquilo que está sendo feito, mas quando sabem de quem está partindo toda aquela obra, muitas das vezes é um agente de desonra ali, porque é a intimidade. Amém? Então a pessoa vai deixar porque te conhece, porque sabe a sua capacidade humana, porque sabe quem você é, sabe das suas limitações, sabe dos seus defeitos, sabe das suas origens. Por causa disso, então as pessoas acham que já te conhecem, acham entendem qual é a sua capacidade, então entende que aquilo que possa estar sendo feito, ou aquilo que está sendo proposto sobre a sua vida, não é para você, ou se de alguma forma você começou até com certo sucesso, você não vai terminar bem. Por quê? Porque eu conheço o seu limite, eu sei que você então isso aí não vai vingar. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui com Jesus. Então, qual que é a palavra e o exemplo que a gente tem aqui? Primeira coisa que a gente sabe, e o texto fica claro, o próprio Jesus não pôde operar muitos milagres no lugar. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Então, isso fica claro que se o próprio Jesus não conseguiu operar muitos milagres por causa da incredulidade dele, logo, se você estiver perto de muita gente, ou rodeado de muita gente que não acredita em você, é evidente que muita coisa não vai fluir e não vai acontecer. Por quê? Porque você está rodeado e caminhando com pessoas que não acreditam em você, na sua capacidade, no seu chamado. Amém? Isso aqui o texto fica claro. Ele está na sua pátria, rodeado de pessoas que o reconheceram, e quando o reconhecem, ficam incrédulos, e por causa da incredulidade ele não consegue operar milagres. Isso fica claro. Amém? Mas fica claro, e muito claro também, que isso não impediu Jesus de seguir caminhando. O que ele faz? O que fica claro aqui? Ele vai para casa chorar? Ele vai ficar se sentindo, o rejeitadinho, o coitadinho? Não. Ele vai erguer a cabeça, admirado com a incredulidade deles, mas ele vai continuar. Aqui ninguém me honra, não me recebem? Amém. Eu vou para a cidade vizinha, eu vou para a aldeia vizinha, eu vou continuar fazendo a obra, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar fazendo o que Deus, ou o que o Pai no caso, mas o que Deus colocou na minha mão para fazer. Eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Se alguém acredita ou não acredita, eu vou cumprir, ou vou fazer com que se cumpra o propósito de Deus na minha vida. E ele vai seguir o plano. Ele vai seguir o plano. Independente da incredulidade, independente daqueles que acreditam. A única diferença aqui é o quê? Não é Jesus que vai sofrer, são as pessoas. Por quê? Porque os que acreditam vão usufruir, né, daquilo que ele faz, do seu chamado, de quem ele é. Agora, os que não acreditaram vão perder a oportunidade de quê? Vão perder a oportunidade de usufruir de uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa. Então, meu querido, qual que é a questão? A questão é a fé. O quê? A fé, ela move o meu coração para eu ser quem Deus disse que eu sou. E não para eu ter o que eu quero ter.
Então, quando eu tenho fé, eu creio que eu sou quem Deus disse que eu sou, então a fé vai mover no meu coração o quê? Vai me encorajar. Então, tudo isso, todo esse ambiente, ele vai ficar em segundo plano. Então, eu vou perceber, eu vou ver, eu vou me admirar, tanto com a fé, quanto com a descrença, quanto com a capacidade de crer, de entender, quanto com a descrença, mas, no entanto, isso não vai influenciar em mim. Eu vou continuar sendo o que Deus disse que eu sou, vou continuar fazendo o que Deus quer que eu faça, e eu sendo quem Deus disse que eu sou e fazendo o que Ele disse que é para mim fazer, né? Então eu sempre vou ter, amém? Nunca vai me faltar o que? No ambiente, o que é necessário, porque Deus ele vai fazer com que as circunstâncias, por mais desfavoráveis que seja, amém? Por mais complicada que seja, ela venha corresponder o que? A sua vontade, o seu querer, né? E aí acontece aquilo que a gente sabe e que a gente chama de milagres, porque o milagre acontece diante de circunstâncias difíceis, imprevisível e impossível. Amém? Então, qual que é a nossa posição e o que Jesus está nos ensinando aqui diante dessa palavra aqui? Ele está nos ensinando que rejeição. Você imagina você chegar no seu bairro, imagina você chegar onde você foi criado, imagina você chegar no meio da sua família, você falar sobre a sua chamada, você falar sobre o propósito, você falar sobre os seus sonhos. Olha lá, José. E aí as pessoas olharem, em vez de... O que você espera? Você espera das pessoas que são próximas a você um abraço, um apoio e tal. Isso vai acontecer de alguns, mas não de todos. Aqui a gente vai ver isso de forma clara. A maioria aqui vai desdenhar dele porque sabem da sua origem, sabe quem ele é, sabe filho de quem que é, sabe? Então tudo isso, né, muitas das vezes pesa na nossa vida. E você e eu vamos sofrer com isso. Por quê? Porque as pessoas vão duvidar de você por causa da sua origem, de quem sim é filho, da família que você veio. Entendeu? Da sua capacidade intelectual. Ah, mas ele não é capaz, ele não pode fazer isso. Ah, ele, nossa, eu até estava acreditando, nossa, eu estava achando legal, mas agora que eu sei quem é, amém? Jesus passou por isso, né? Então nós também passamos às vezes por isso, ou muitas vezes, ou alguém talvez está nesse ambiente hoje. Ele creu, ele assumiu o chamado, ele está indo, ele está tentando, mas essa pressão, essa rejeição, meu querido, faz o seguinte, continua caminhando, porque pode ser que você está diante de uma multidão de incrédulos hoje, e isso faz com que não flua aquilo que Deus, o propósito e o chamado de Deus na sua vida. Mas, no entanto, você vai chegar no centro da vontade de Deus, onde vai ter uma multidão que crê no seu chamado, em que crê, né, que Deus é na sua vida e que Deus está contigo. E aí o que vai acontecer, pastor? Vai acontecer que Deus vai se manifestar, amém? O nome dele vai ser glorificado. E eles vão saber o quê? Que você é o tal? Não, que você é um vaso de barro, mas no entanto que você carrega dentro de si o quê? Um tesouro. Que tesouro que é esse? Que tesouro que é esse que a gente carrega num vaso de barro? A boas novas, a graça, aquilo que a gente recebeu de forma imerecida, né? E que a gente compartilha, que a gente leva, que é a mensagem do Evangelho, que é as boas novas, tudo isso é o tesouro, né? Que é colocado aqui nesse vaso de barro. Amém? Então, meu querido, não deixe que esse sentimento de rejeição pare você. Não deixe que esse sentimento de rejeição que tem feito com que as coisas não fluam na sua vida neste momento, pare você. Porque Jesus passou por isso. Mas faça como Jesus, continua caminhando, continua com a cabeça erguida, continua acreditando que você é quem Deus disse que você é. E cumpra o chamado de Deus na sua vida.
Amém? Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para que a gente... a palavra fala assim, eu chamei, nomeei para que vá e dê frutos. Então, meu querido, você foi plantado, né? E você vai ter frutos em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, te guarde e que você possa ter um dia abençoado em nome de Jesus.